E aí, galera, o Vasco vence, né? E o Vasco tem um alívio após vencer a equipe do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, né? E parece que o Rafael Paiva vai ganhando fôlego no time do Vasco, né? A princípio aí ele está sendo como interino. A diretoria do Vasco ainda não definiu se ele vai ser o técnico definitivo ou não. A princípio, eu acho que vai deixando para ver como que vai sair o time do Vasco nos próximos jogos. O Vasco venceu, chegou a 14 pontos e agora não corre risco de entrar na zona de rebaixamento, pelo menos nessa rodada, né? E vitória importantíssima, gol do Matheus Carvalho e mais uma vez Verratti marcando gol para a equipe do Vasco, e vamos estar acompanhando aqui agora as últimas informações do jogo entre Vasco e Fortaleza. Abaixo da tabela. Aliás, de novo, hein, o Fortaleza em São Januário, de novo o Paiva e de novo o Vascaíno sorrindo, Roberto. É verdade, né? Já teve ali na Copa do Brasil e agora no Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Bruno, Mari, Marra. O Vascaíno tá feliz com essa vitória 2-0. Com um jogador a mais dentro de campo, mas já controlava a partida desde o início. E aí, depois da expulsão de Hércules, foi só o ponto para pressionar ainda mais e complicou mais a vida do Fortaleza. Como você falou aí, com Rafael Paiva no comando. E nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, desde que ele substituiu Álvaro Pacheco, tem 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, e deixa o torcedor vascaíno cheio de confiança e vai ganhando também voto de confiança da diretoria. Ele está sendo observado jogo a jogo. Já já eu vou falar também sobre treinadores, sobre com quem o Vasco conversou. Já já eu trago essa informação, mas vamos continuar falando aí dessa partida, porque o Matheus Carvalho marcou para o Vasco da Gama ainda no primeiro tempo, ele que voltava de suspensão. Na segunda etapa, Verratti, o artilheiro que resolve para o Vasco da Gama, um dos artilheiros agora do Campeonato Brasileiro, ao lado do Pedro do Flamengo. O Fortaleza se complicou depois da expulsão de Hércules, mas teve boas chances antes disso com Lucero, Breno Lopes, mas acabou sendo determinante essa expulsão, como até o próprio Vojvoda falou sobre isso. Antes dos 2 treinadores chegarem aqui nesse Sport Center, a gente fala de uma baixa importante que o Vasco teve aos 13 minutos da primeira etapa. Payet, que voltava a ser titular depois daquele jogo com o Botafogo, que acabou entrando no comecinho com a lesão do Estrela, sentiu aos 13 minutos, sentiu dores, deixou o campo e será reavaliado então para o próximo compromisso. Bom, os 2 treinadores chegam agora nesse Sport Center, Rafael Paiva e Vojvoda. Eu acho que a gente não merece estar no Z4 e a gente tem trabalhado muito para isso, a gente tem se esforçado muito para sair cada vez mais ali próximo do Z4, e eu acho que a gente tem equipe para brigar lá em cima, né? Eu acho que a gente tem, claro, que ter cautela, a gente não pode achar que a gente vai chegar de qualquer forma. Eu acho que é continuar trabalhando para a gente ir buscando devagar, passo a passo, né? Distanciar do Z4, aproximar de uma classificação de Sul-Americana. Acho que, bueno, que en una competición tan igualada como Brasileirao, con 2 times compitiendo 11 contra 11, no es lo mismo que con un hombre menos. Acho que fue determinante la expulsión, más también no considero que faltando tan poco para el primer tiempo cometimos un error de un posicionamiento táctico que bueno, que Vasco consigue abrir o placar a partir de ese error, de ese desajuste. Tá aí, então, portanto, o Vojvoda. Lembrando que o Fortaleza, na próxima rodada, encara outro carioca, o Fluminense, em casa, e o Vasco pega o Internacional fora de casa. Ontem, quando o Verratti fez um post nas redes sociais sobre a vitória do Vasco, olha, hoje está bombando porque o Felipe Coutinho curtiu e comentou, mas ele ainda não assinou com o Vasco. Como a gente vem trazendo, faltam ainda alguns detalhes, mas está se encaminhando logo para isso. Eu disse que falaria sobre treinador
treinador. Hoje saiu aí que a diretoria do Vasco teria conversado com o Filipão e que ele teria pedido um executivo e por isso o Vasco acabou negando. Bom, a gente traz então que não chegou nem nesse ponto da conversa. A diretoria sim conversou com o Filipão, na verdade com o empresário do Filipão e com outros empresários também de outros treinadores, porque vem fazendo, né, essa avaliação, todo esse processo e teve sim essa conversa com o Filipão. Mas em nenhum momento chegou a esse ponto de um pedido de um executivo e isso então não aconteceu. Mas o Filipão sim foi um nome colocado na mesa que o Vasco conversou, como conversou também com outros empresários, mas como a gente já trouxe aqui, o Rafael Paiva no comando da equipe, vem trazendo competitividade, vem ganhando voto de confiança e vai sendo observado jogo a jogo. Então, essa é a informação que a gente traz agora para o Fã de Esporte. Bruno, Mari. Denúncia. Denúncia? Põe a carinha da Roberta aí. Ai, ai, ai. Porque eu tô vendo aqui a postagem do Verrete. Aliás, eu não segui o Verrete, vou começar a seguir. Tem aqui um foguinho e uma palminha do Felipe Coutinho, como a Roberta falou, verdade. E entre as curtidas está @Beta Barroso. A denúncia, sim. Roberta, você vai jogar no Vasco? Olha, tô jogando aí por fora, tentando descobrir algumas coisas. Por enquanto tô no banco de reservas, bem longe até da reserva, mas jogando aí, trazendo as informações. Mas ela não comentou, ela só curtiu. Só curtiu, tá certa. E pra avisar assim, Verrete, eu estou de olho. Tô de olho. Qualquer coisa que vocês fizerem no Vasco, a Roberta Barroso tá atrás da Marcação informação. cerrada. Assim como é fácil curtir, é fácil descurtir. É só dar 2 cliques ali. E eu quase curti também o comentário do Felipe Coutinho, mas eu achei melhor não entrar nessa polêmica, então curti só o post. Não, eu curti já. Perfeito, Beta. Obrigada, viu? Boa sequência de trabalho. E você como espiã infiltrada no Vasco. Ela marca o Verrete, o Bruno marca o Coutinho. Boa sorte. Boa sorte pros dois. Os dois. Porque a gente vai... Agora acho que a gente consegue colocar Vamos. o Verrete e o Piton no brasileiro. Tá bom. E aí, quem tá marcando o Verrete? A Beta. Beta. Duelos aéreos vencidos, 72. Esquece. E o cruzamento certos, o Pitão com 28. Então, abastecendo também o jogador Cruz Maltino. É impressionante, né? O que faz Ele faz muito bem a função dele, né? E a bola vai na área, você pensa assim, não, ali ele tá na disputa, tem 2 caras em cima dele e tal. Ele desvencilha, ele dá um jeito e chega na bola. Ele vai muito bem, é especialista. Acho que essa é a palavra, ele é especialista no jogo aéreo. Eu só não concordo, não sei se você concorda, Mário, com o que o Paiva falou assim, temos equipe para brigar lá em cima. Ele foi muito otimista, não foi? A segunda parte da declaração eu concordo, é pra gente sair da parte de baixo e se aproximar de uma zona de classificação da Sul-Americana, aí eu vou concordar. Mas brigar lá em cima é muito, não é? Porque brigar lá em cima, você tem que tirar muitos concorrentes que estão melhores que o Vasco. Quando eu falo lá em cima, é entre os 4 ou 5 primeiros. Muito difícil. O clube é um clube que deveria estar brigando em cima. O time, neste momento, precisa pensar no que está acima dele na tabela. Provavelmente vai subir muito de nível com o Coutinho. Muito. Sim. Muito. Então, assim, aí talvez você se coloque na condição ali de, não sei se necessariamente brigar com esses 4 primeiros, mas incomodar ali 8, enfim, né? Não sofrer na temporada. Eu acho que é isso que o torcedor Não, quer, na verdade, eu acho né? que não sofrer já não sofre, já tem condições de não sofrer hoje, com essa equipe de hoje. Para mim, essa equipe vai subir de nível com o Coutinho. E aí pode, talvez, pensar em coisas maiores dentro desse Campeonato Brasileiro, para além do só não sofrer. Mas Então, assim, coisas maiores é uma classificação no isso, Sul. eu falei, os 8 ali, você briga, 10 e tal, você vai incomodando, né? Acho que é importante, o Vasco nesse momento, ele está incomodando, e esse incômodo está se tornando resultados interessantes. Então, ele busca um empate contra o Botafogo, ele conquista uma ótima vitória contra o Fortaleza, dentro de um trabalho... Joga bem contra o Bahia, exatamente. Dentro de um trabalho... com o Paiva, que conhece muito bem esses jogadores e como a casa funciona, ele ajusta uma estrutura que, por exemplo, a gente falou aqui de partidas e para além da goleada sofrida pelo Flamengo, tá? O que era o meio de campo do Vasco? Como era permissível? Entregava o jogo para o adversário ali. Pode trabalhar nessa área que eu não vou te incomodar. Ele já consegue um equilíbrio muito melhor até nesse setor. E, bom, a jogada de cruzamento do Piton para o Verrete é o que o Vasco tem de melhor, ofensivamente falando, hoje. Né? A expectativa perde o Payet muito cedo, que tem condições de trabalhar uma outra alternativa de jogo ofensivo por dentro, enfim.
com Coutinho, a tendência é as coisas melhorarem ainda mais. A Roberta tá ouvindo a gente ainda, porque ela ia falar sobre treinador, né? Porque se a gente... Não, ela falou do Filipão. Ah, do Ela Filipão? comentou, falou do diretor. Ah, foi a hora que eu tava curtindo a foto do Verratti. Provavelmente. Possivelmente. Pode ser. Não, ela falou da questão do Felipão, que conversou com empresários e que o nome do Felipão estava na mesa, mas que havia falado de um diretor também, que não era essa conversa, mas falando do nome do Felipão aí nessa conversa. Mas eu acho que assim, o Paiva tá naquela condição que é o famoso. Tá ganhando ou não mexe? Deixa quieto. Se perder 2, 3 rodadas e a coisa apertar, aí mexe. Eu não acho certo. Mas parece que é essa condição. Não tá com pressa porque tá encontrando. Na hora que parar, se parar, aí eles... Eu acho que acelera essa busca pelo nome, não? Pode ser. Pelo menos assim... Pelo menos quem tá mexendo com isso é o Pedrinho, né? E é um cara que é tremendamente interessado no Vasco. O próprio Felipe, né, Marcos? Felipe é alguém da comunidade vascaína, né? Não é gente que tá longe... Vai tramar mais uma. Com um bonezinho, pensando em como eu posso fazer o Vasco se dar mal aqui, né? Não é o... Como eu posso prejudicar? Não é o caso de quem está cuidando do Vasco hoje. Mas vocês hoje já buscariam, assim, com urgência, um treinador? Buscaria? Eu acho que pro Vasco fazer uma campanha, pro Vasco ter uma sequência no campeonato mais tranquila, eu acho que um treinador mais experiente, e nada contra o Rafael. Estou falando até mesmo para ele estar preparado para daqui a algum tempo seguir. Porque essa declaração é uma declaração que só traz peso para ele. Entende? O Vasco, deveríamos brigar por coisa lá em cima. Deveria mesmo brigar. Mas qual a necessidade de falar isso agora? Você atrai uma desconfiança e um holofote, até uma esperança que não precisa esperar, que você não precisa ter. Então acaba jogando contra ele. Então talvez um treinador mais habituado fosse o ideal para esse momento. Mas deu pra depois, na sequência ali, acho que ficou claro, né? Não foi o drama, não foi uma noite de drama de coletiva, nesse sentido, não. E eu acho o trabalho dele até agora incrivelmente bom. Porque ele, conhecendo quem tem lá dentro, ele ajeitou coisas que... Vamos pensar que hoje o Vasco está fora da zona do rebaixamento, está classificado na Copa do Brasil graças ao trabalho dele. Claro. Não, e você olha para quando a gente vai falar de Fluminense e de Corinthians, a situação é muito mais... Tudo que envolve ali tá borbulhando muito mais do que no Vasco. Sim. O Vasco, nesse momento, não tá falando de uma torcida que tá... O Vasco, ele conseguiu afastar o seu principal problema. Muito por causa do Paiva. Seu principal problema. Porque quando no início ali teve um momento que tava Fluminense, Corinthians e Vasco. E Grêmio até, né? Mas aí o Vasco conseguiu dar esse respiro e deixou os dois lá nesse limbo. Entre eles. Bom, o F90 tá chegando, tá aí essa edição do Sport Center. Mariano, não vai... Galera, isso aí, na minha opinião, também o Vasco tá no caminho certo, e a declaração ali do Rafael Paiva, do que o Vasco deveria brigar pela parte de cima, isso daí é bem nítido, né? O Vasco deveria sim, pelo tamanho da camisa que tem, mas todo mundo sabe que o elenco do Vasco não é elenco para poder brigar pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Eu acho que pode sim brigar do meio de tabela para cima, tem chance sim, é claro que a equipe começar a encaixar, e eu acredito bastante também no trabalho do Rafael Paiva, galera, essa é a minha opinião. Acho que o Rafael Paiva pode sim continuar sendo técnico do Vasco, porque ele é um bom técnico. Daí não tenho dúvidas que ele pode assumir a equipe, ficar na equipe principal. Mas eu acho que a diretoria vai ficar dando fôlego, vai ficar esperando uma derrota, vai pegar e vai demitir ele. Demitir não, né? Que ele no caso, ele é técnico... no caso aí, ele é da comissão, né? Então ele não tem como ele ser demitido. Mas eu acredito que pode sim ele sair, né, após uma derrota, né? E os caras ficam assim, eu acho que é errado pra caramba, né? Os caras ficam esperando só os caras ganhar. Vai ganhando, vai ficando. Vai ganhando, vai ficando. Aí perde, manda embora. Aí é complicado, galera. É complicado, né? Mas assim... Vamos acreditar que ele deve permanecer no Vasco, coisa assim, que a possibilidade é pequena, muito pequena, mas pode acontecer, galera. Então a gente vai estar acompanhando aí pra gente ver se o Rafael Paiva vai continuar ou não no Vasco. Eu acredito que o trabalho dele é muito bom, ele já assumiu antes, conseguiu fazer um bom trabalho, assumiu de novo agora.
está conseguindo fazer o que outros técnicos não conseguiram, que é fazer o Vasco ficar fora da zona de rebaixamento, fazer o Vasco respirar. O Vasco hoje está respirando. Eu acredito que o Vasco conseguir ter umas sequências aí de 2, 3 vitórias, o Vasco já vai estar brigando na parte de cima, pelo menos no meio de tabela. Aí o Vasco vai poder falar de outra coisa. Não vai ficar toda a vida esse negócio contra rebaixamento. É sempre briga contra o rebaixamento. E agora, o Vasco chegar a 3 vitórias, o Vasco já vai estar pensando numa Sul-Americana. Quem sabe, assim, chegar as contratações que tá para chegar. Poxa, a gente pode brigar pelo G6. Aí depois ver o que vai acontecer. Mas primeiro tem que trabalhar. Não adianta você fazer projeção sem antes você trabalhar e sem antes você conquistar os pontos. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários aí, galera, o que vocês acharam dessa vitória do Vasco sobre a equipe do Fortaleza em São Januário.